Você já se perguntou como seria viver em completa escuridão? Imagine passar toda a sua vida sem nunca ter visto o rosto de um ente querido, o brilho do sol ou as cores vibrantes de uma flor. Agora imagine se de repente seus olhos se abrissem para um mundo de luz e cor. Esta é a história extraordinária de um homem que viveu essa experiência graças a um encontro milagroso com Jesus. Nossa história começa em Jerusalém, há mais de 2000 anos. As ruas estreitas e movimentadas da Cidade Santa estavam cheias de peregrinos, comerciantes e moradores locais. Entre eles, sentado à beira da estrada, estava um homem que nunca havia conhecido nada além da escuridão. Desde o nascimento, seus olhos estavam selados, incapazes de captar a luz do dia. Jesus e seus discípulos estavam caminhando por essas mesmas ruas quando avistaram o homem cego. Os discípulos, curiosos, perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Esta era uma crença comum na época, que a doença ou a deficiência eram punições por pecados. Mas Jesus, em sua sabedoria infinita, respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Com essas palavras, Jesus desafiou a noção prevalecente de que o sofrimento era sempre uma consequência direta do pecado. Ele estava prestes a revelar um propósito maior. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva com a terra, formando uma pequena quantidade de lama. Então, para o espanto dos presentes, ele aplicou essa mistura nos olhos do homem cego. Imagine a cena: o Filho de Deus usando os elementos mais básicos da criação, terra e saliva, para realizar um milagre extraordinário. Jesus instruiu o homem: Vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem, sem questionar, obedeceu. Talvez ele tenha sentido uma faísca de esperança, ou talvez tenha sido movido pela autoridade na voz de Jesus. De qualquer forma, ele foi. O tanque de Siloé era um reservatório importante em Jerusalém, usado para rituais de purificação. Quando o homem mergulhou seu rosto na água fresca, algo incrível aconteceu. As escamas de escuridão caíram de seus olhos, e pela primeira vez em sua vida, ele viu. Imagine o choque, a alegria e o assombro que ele deve ter sentido naquele momento. Cores vibrantes, formas definidas e rostos, tudo era novo e maravilhoso. O mundo que ele conhecia apenas pelo toque e pelo som agora ganhava uma nova dimensão. A notícia do milagre se espalhou rapidamente. Os vizinhos do homem mal podiam acreditar no que viam. Não é este o homem que costumava sentar-se e mendigar? Alguns perguntavam. Outros insistiam: Não, apenas se parece com ele. Mas o homem declarava com entusiasmo: Sou eu mesmo. Naturalmente, as pessoas queriam saber como isso havia acontecido. O homem contou sua história repetidamente. O homem chamado Jesus fez lama, colocou em meus olhos e me disse para me lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. A cura causou um grande alvoroço, especialmente entre os líderes religiosos, os fariseus. Eles estavam céticos e perturbados, pois o milagre havia ocorrido em um sábado, o dia de descanso sagrado. Alguns argumentavam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros questionavam: Como pode um pecador realizar tais sinais? Os fariseus interrogaram o homem curado e até chamaram seus pais para confirmar se ele realmente nascera cego. Os pais, temendo serem expulsos da sinagoga, responderam cautelosamente: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora pode ver, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Birmes, ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Quando os fariseus pressionaram o homem novamente, ele respondeu com uma lógica simples, mas poderosa. Se ele é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Sua fé em Jesus estava crescendo, mesmo diante da oposição. Finalmente, Jesus encontrou o homem novamente e revelou sua identidade como o Filho do Homem. O homem, agora vendo não apenas com os olhos físicos, mas também com os olhos espirituais, declarou: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus concluiu o encontro com uma profunda lição. Para julgamento eu vim a este mundo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Ele estava falando da cegueira espiritual dos fariseus, que se recusavam a reconhecer a verdade diante deles. Esta história nos ensina lições valiosas. Primeiro, nos lembra que Deus frequentemente trabalha de maneiras inesperadas. Quem poderia imaginar que lama e saliva seriam instrumentos de cura? Às vezes, as bênçãos de Deus vêm em pacotes surpreendentes. Em segundo lugar, vemos a importância da obediência.
O homem cego seguiu as instruções de Jesus sem questionar e sua fé foi recompensada. Muitas vezes Deus nos pede para darmos passos de fé antes de vermos os resultados. Terceiro, a história destaca o contraste entre a visão física e a espiritual. O homem cego ganhou não apenas a visão física, mas também o entendimento espiritual de quem era Jesus. Por outro lado, os fariseus, que podiam ver fisicamente, permaneceram espiritualmente cegos. Por fim, somos lembrados de que os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais apontando para sua identidade como Filho de Deus. Cada cura, cada ato de compaixão revelava um pouco mais de quem ele era e por que veio. À medida que refletimos sobre esta história, somos desafiados a examinar nossa própria visão espiritual. Estamos verdadeiramente vendo Jesus por quem ele é. Estamos abertos para as maneiras inesperadas pelas quais ele pode trabalhar em nossas vidas? Que possamos, como o homem cego, ter nossos olhos abertos não apenas para o mundo ao nosso redor, mas para a verdade e a beleza de quem Jesus é. E que possamos responder com a mesma fé simples e poderosa: Creio, Senhor.